Bom dia, pessoal. Olha só, ainda falando sobre o Kapha, sobre a mente tamásica, para a gente ir trazendo um pouco mais de profundidade e de realidade, enxergar essas características do nosso dia a dia, né? Então, eu vou ir aprofundando passo a passo o que a gente está estudando, o que a gente está vendo nos atendimentos e as dúvidas que vêm surgindo, para que a gente realmente enxergue isso no nosso dia a dia e comece a praticar, comece a sair desse lugar comum com uma certa autonomia. Falando ainda do Kapha e da mente tamásica, uma mente tamásica que ainda tem aquele elemento pesado, denso, ela tem muito medo de mudar. Então são pessoas que são bem enraizadas numa questão cultural, num sistema de vida, numa tradição familiar, e tudo que é fora a essa visão é julgado, é criticado ou não está certo. Então por aí a gente começa a ver características de uma mente tamásica. Tudo que for diferente do que eu estou vivendo está completamente errado e merece vários julgamentos. E a maioria das vezes eu nunca provei aquilo que eu estou julgando. Eu não sei, não tenho propriedade para falar ir contra ou ir a favor sobre o que eu estou julgando, ok? Então começa a observar como que é o movimento que eu tenho sobre as coisas que são diferentes da minha realidade, do meu sistema de vida, e o tão reativo que eu sou a isso. Eu preciso dar uma resposta imediata, sim ou eu me contento em observar e não me envolver com isso, né? Porque eu tenho uma visão de que cada um é do jeito que é. Cada um tem as suas características, cada movimento tem a sua característica, assim como a natureza que é abundante em todas essas características, né? Ok. Medo de perder a estrutura, medo de que se eu fizer alguma mudança em mim, alguma mudança na minha casa, ou na minha forma de pensar, o que que isso implica? Esse é um medo bem instintivo, assim, né? A gente não observa ele acontecendo ou não racionaliza sobre ele. Simplesmente ele nos impede de tomar algumas ações, porque a gente entende que algo vai mudar. E realmente vai mudar. Porque se você sempre fez as mesmas coisas, como é que você vai querer um resultado diferente no final? Então é essa a ideia. A gente começa a aprender a sair dessa mente tamásica quando a gente se provoca, se estimula a ter uma reação diferente, a fazer algo diferente. Por exemplo, dentro de casa, mudar os móveis de lugar, mudar o sentido com que faz a caminhada ou vai para o trabalho, estar constantemente se estimulando a fazer pequenas mudanças é uma forma da gente sair desse pensamento enrijecido, dessa energia tamásica. E isso também vai implicar, por exemplo, quando a gente fala das orientações para o Kapha, dos segredos para funcionar essas orientações dentro do Ayurveda é fazer esse Kapha se mexer. Naquele horário da manhã, que é um horário bem difícil para um Kapha acordar, então a gente já está estimulando ele a pensar de uma forma diferente, fazer caminhada ou fazer algum exercício que acelere o metabolismo, né? E esse é o motivo, porque a gente sabe como o Kapha funciona, sabe que ele demora para acordar, sabe que ele tem dificuldade de fazer o movimento. Então, o que a gente vai estimular nele? O movimento e a quebra de um conceito, a quebra de que eu preciso dormir bastante, eu preciso... quanto mais eu dormir, melhor o meu corpo vai estar, e várias crenças que se tem dentro disso, por exemplo. Ou eu não tenho motivo nenhum para acordar cedo, porque eu não tenho nenhum compromisso essa hora da manhã, indiferente. Isso tudo a gente vai estimulando a mudança e a quebra de preconceito que o Kapha tem de si mesmo. E até a autossabotagem entra aí, né? Vamos mudando devagarinho dentro das orientações, por isso que as orientações do Kapha são feitas dessa forma.
Uma outra coisa que naturalmente as pessoas CAFA procuram, assim como eu falei no áudio passado sobre a fuga, né, que a gente vai olhar algo do lado de fora da porta de casa e vai achar que isso vai nos ajudar, a gente procura recursos para embotar essa mente, para deixar essa mente bem nutrida de uma forma tamásica de falar. Como que a gente faz isso? A gente procura vários recursos para não fazer a mente pensar fora da caixa. Um desses recursos é se preocupar demais com a vida do outro, é cuidar da vida do outro. Claro, quando eu coloco a minha energia, a minha atenção sobre a outra pessoa, eu não estou olhando para mim, eu não estou estimulando com que eu enxergue como eu estou e faça um movimento para sair dessa situação, para procurar algo diferente. Então eu vou caçar várias vezes o problema do outro e vou julgar e vou falar sobre ele, vou dizer qual é a melhor forma dele mudar a vida dele e outras coisas, mas aí se você se pergunta, você já fez isso contigo mesmo? Não. Aí a pessoa age como uma fuga. Outra forma de embotar a mente são comidas pesadas. A carne é uma delas, o álcool também, porque a sensação que o álcool dá é de um suposto relaxamento, né? Exatamente disso que o CAFA é repleto, do corpo estar relaxado a ponto de não se movimentar. Ele não anda. O relaxamento faz exatamente isso, que essa lama, que essa água fique mais pesada ainda, mais viva. Então, todas as vezes que a gente tiver esse sistema do recurso do álcool, principalmente, a gente chega em casa estressado e tal, e toma um vinhozinho que seja, para relaxar, né? Eu sempre ouço isso. Eu faço isso para relaxar. Beleza, então saiba que você não está saindo do problema, você está se afundando cada vez mais no problema, porque você não está enxergando um recurso diferente para sair dessa realidade. E principalmente, não está enfrentando essa dificuldade de frente. Está embotando mais ainda. Alimentos pesados, alimentos saturados, comprar muita coisa que seja industrializada, por exemplo, ela também causa esse embotamento da mente, deixando a mente mais tamásica, o que dificulta mais ainda para a gente sair dessa situação pesada e ir para outro lugar, compartilhar o movimento com a nossa própria vida. Por enquanto é isso, né? Foi bem intensa essa troca de hoje e desejo que a gente possa ter coragem de procurar recursos que nos estimulem a batalhar pela gente, pela nossa qualidade de vida, e não recursos que nos deixem mais letárgicos ainda. Beijo e um bom dia para todos.